começa você, sua visão geral. O que você achou da temporada? Eu achei, sei lá, começou legal, mas eu esperava mais da segunda parte, assim, os 4 últimos episódios. Assim, não que os acontecimentos não foram legais. Teve muita parada que aconteceu que eu curti bastante. Mas, sei lá pro penúltimo e último episódio, eu achei que ia ter mais acontecimentos, assim, épicos. Porque espera isso nos últimos episódios, né? Geralmente Game of Thrones entrega episódios bem épicos no fim, assim. E foi bem morno, assim, principalmente o último episódio. Mas é legal, eles deixaram a entender que a terceira temporada vai ser foda. Porque agora não tem como enrolar mais. Porque ficou meio enroladinho, né? Esse final de temporada. Senti que isso daí foi meio que uma temporada de transição, assim, né? Sei lá, uma temporada de preparação, assim. Não uma temporada de um grande evento mesmo assim. De fato. Eu acho que a coisa mais emocionante que a gente teve mesmo nessa temporada foi o que tinha acontecido já no episódio 4, né? Que foi a treta dos dragões lá. Depois disso... E se for comparar questões épicas assim, eu acho que o episódio mais legal é aquele lá mesmo. Sim. O fato dos bastardos lá dominarem os dragões lá, que a Rhaenyra meio que chama eles, né? Porque ela quer mais montadores, porque ela tem 3 dragões lá, basicamente, que só estão lá largado, ninguém monta. Só que, assim, também não foi uma parada tão épica, assim. Foi legal aquele episódio, mas eu esperava mais, tá ligado? Esperava mais conflito. Se bem que nem tinha como também, né? Porque se tivesse mais conflito, sei lá, eu acho que todo mundo ia morrer, né? Porque... igual, eu imaginei... As consequências do episódio 4 foram desastrosas pra ambos os lados. Tanto no lado verde quanto no lado dos pretos, né? O episódio 4 definiu basicamente todo o rumo, né, da temporada adiante, assim, porque acabou, né, com o Aemond assumindo lá o cargo de rei temporário, assim, né, enquanto o Aegon tá se recuperando lá, porque ele não morreu, né? Eu até que ele tinha meio que morrido no episódio 4 lá, daí depois a gente viu que foi bem... eu não esperava que ele fosse morrer mesmo. Tipo assim, que ele ia ficar fudido, tinha certeza que ele ia, mas morrer eu acho que ele não ia, não. Bem fudido, coitado. Vaso ruim não quebra. Nada, né? Mas ficou fudido. Lembrou até o Viserys, né, na primeira temporada, quando ele tava meio decrépito lá, quase no fim da vida dele. Tem umas partes, assim, que tá tudo raspado, a cabeça dele, assim, só tem um lado com cabelo. Lembrou muito o Viserys. Principalmente naquela parte lá que o Daemon tá em Harrenhal e aí ele meio que começa a sonhar com o Viserys. E aí tem uma parte lá que o Viserys, ele tá com a coroa, assim. Que aí o Viserys fala assim, eu nunca quis isso daqui. Isso daqui é um peso muito grande. Isso daqui esmaga quem usa. Você sempre quis, Daemon. Você quer ela pra você? Aí o Daemon fica olhando assim com o maior medo. Que é aí que o Daemon percebe, né? Que ser rei não é só, tipo, ter glória, ser poderoso. É um fardo muito pesado também, né? Sim, de fato. Mas, então, além disso daí, né, de ter acabado com o Aemond, né, assumindo o controle lá de tudo, né, também isso daí que começou a abrir os olhos pra Rhaenyra de que eles estão numa puta desvantagem, né, porque... tem o Vhagar do outro lado, lá a Vhagar, né, do outro lado, e ela basicamente só tem o dragão dela, e o do Daemon, né? E os outros 3 lá que no momento não tinha montadores, né? Aí que ela recorre àquela estratégia, ela meio que até um pouco desesperada, né? De tentar conseguir novos montadores, nem que não sejam Targaryens puros sangues, assim. Tanto que até causa bastante uma certa resistência lá do grupinho dela, né? O pessoal não vê isso daí com bons olhos, principalmente o filho dela, né? Sim. Porque uma das coisas que ele podia alegar que, tipo, ele não era um bastardo, era um Targaryen realmente, é porque, porra, eu monto um dragão, mas agora se, tipo, qualquer bastardo tá montando dragão, então isso daí não é critério pra você definir quem é Targaryen puro sangue ou não. A gente vai ficar bem bravinho por causa disso. Eu fiquei meio puto nessa hora, porque eu falei assim, porra, moleque, você tá reclamando, você também é um bastardo? Só que daí depois ele fala lá, né, que ele fala, irmão, eu não sou trouxa, eu sei que eu sou bastardo, não sei o que. Então, no episódio 5 também tem aquela cena lá, né, que é muito, muito bem feito o CGI dela, que é da cabeça do dragão, né? Eles bem legal trazem aquela cena. E a gente vê, sei lá, que o povo, ele meio que fica assustado até, né? A gente já vê ali mesmo que a Alicent, o lado dela, não tem apoio, assim, do povo, né? Isso daí é uma coisa que começa a ser explorada também nessa temporada, que é bem interessante, né? A Rhaenyra, ela começa a seguir bastante das coisas que a... É a Verme Cinza, né? O nome da alcunha lá da moça lá? Vixe, eu nem lembro. Então, que ela começa a falar, né? Pra Rhaenyra também usar a força do povo, né?
por assim dizer. Tanto que ela faz, né? Ela manda comida lá pro pessoal pra ganhar confiança. Ela meio que tá sufocando, né, o lado da Alicent. Principalmente depois que ela realmente consegue realizar o plano dela de conseguir novos montadores, né? E o que você achou dos montadores, dos 3, falando nisso? Aquele carinha barbudinho, eu achei ele legal. Eu só não esperava que aquele outro lá fosse montador também, aquele que ficava vangloriando lá pro povo no bar lá que ele era um Targaryen também e tal. Eu achava que, tipo, que aquele cara lá era um canastrão, assim, sabe? Ele só tava mentindo pra ganhar comida lá e bebida de graça. Tanto que na parte lá que é revelado, lá que os carinha vai lá falar pra ele que a Rhaenyra tá recrutando bastardos, né? Os caras falam, é a sua chance, não sei o quê. Aí ele fica meio assim, né? Mas eu não tenho certeza. Ele fica meio receoso. E eu achei que ele ia morrer. Foi uma surpresa depois quando o dragão, tipo, ele conseguiu dominar o dragão lá. Eu realmente achei que ele também não ia. Eu imaginei que, tipo assim, eu vi que a série tava dando foco pra ele e pro outro carinha lá, né? O que é o mais caladão, assim, que tem a esposa. O outro carinha eu tinha certeza que ele ia dominar um dragão. Então, só que eu imaginei, sei lá. Já tava na cara. Eu pensei, a série tá dando destaque pra esses 2 carinhas só pra gente não saber qual dos 2 vai ser. Meio que um deles eu acho que não vai ser. Só que acabou que os 2 foi. Foi os 2. Mas e meio que fazia sentido, né? Porque são 3 dragões. São 3 dragões. O filho do Corlys lá, meio que ele já virou um montador. Ele foi o primeiro, né? Porque meio que o dragão que escolheu ele. Não foi nem ele que escolheu o dragão. O dragão só foi lá atrás dele e aí ele conseguiu montar. Só sobrou 2 dragões. Então, tipo, só podia ser 2, né? Eu só tava meio que na dúvida, porque a Rhaenyra, ela chamou um monte de bastardo. Tipo, tava um monte de maluco lá. Eu pensei assim, nossa, mas e se esses caras não conseguirem? Essa questão do dragão também foi bem interessante, né? Porque, tipo, faz a gente até pensar um pouco, né? Do pessoal lá, porque arriscar no tudo ou nada, né? Porque se ele consegue montar o dragão, basicamente eles vão conseguir uma caralhada de privilégios, vão, tipo, deixar de serem plebeus, assim, conseguirem mais status, assim, mas por outro lado também, se eles não conseguem, vão ser torrados. Pode crer. É muito louco. Essa era a minha dúvida. É uma coisa que ele sempre quis também, né? Sim. Isso daí. Eu achei que eles iam, sei lá, virar soldado depois, uma parada assim, porque tinha uma porrada de gente lá, tá ligado? Ah, sim. Só que depois eu entendi por que tinha uma porrada de gente, pra uma porrada de gente morrer, né? Pra virar churrasco. Coitado. Deu até dó daquele primeiro carinha lá, que ele se sentiu mal honrado, né? Quando a Rhaenyra falou que ela tava, tipo, cogitando a possibilidade dele ir lá montar o dragão e tal. Só que ela falou que era uma responsabilidade muito grande, que os riscos eram grandes, ele tinha que estar disposto a morrer pra aquilo. Daí ele fica mó honrado lá, ele ajoelha, ele fala assim, nossa, é muita honra, não sei o quê. Só que daí depois dá mó dó, né? Porque dá a entender que ele vai, né? Tipo, tanto que o dragão, ele até abaixa assim, você pensa assim, pronto, ele conseguiu, né? Tanto que até ele fala, eu consegui. Aí depois o dragão só vai lá e joga fogo no cara, dá mó dó. Tanto que a Rhaenyra, ela fica mó espantada, assim, porque ela não esperava aquilo. Sim, de fato. Mas isso daí é bem louco também, né? Do dragão escolher. E a gente não sabe direito qual o critério que eles usam, né? E aparentemente cada dragão pensa por si só, assim, nesse sentido, né? Eles não têm um padrão, assim, da pessoa tem que ser corajosa, não sei o quê. Porque pelo menos aquele carinha não parecia ser corajoso, né? Aquele carinha, eu pensei assim, né? Quando eu vi, assim, eu falei assim, mano... O dragão tá enganando ele. O dragão vai matar esse cara aí. Ele tá muito com medo, assim. Eu acho que o dragão, ele sente o medo, né? Só que eu acho que o medo não é um padrão. Porque até aquele carinha lá, o filho do Corlys, ele tava cagando de medo. Ele tava fugindo do dragão. Sim. E aí ele conseguiu montar. Então eu acho que medo não é uma parada, assim, que... Eu acho que é mais por laço sanguíneo mesmo. O dragão tem que sentir a conexão, sei lá. Porque aquele carinha barbudinho lá, ele meio que se entrega, né? Ele só se oferece pro dragão pra mina poder fugir lá. Ele meio que salva ela. E meio que ali ele tá se entregando. Ele acha que o dragão vai comer ele. E aí o dragão simplesmente para aí. E aí que ele percebe que... ele domou o dragão. Eu não sei se domar o dragão é uma palavra certa também pra se falar. Eu acho que, tipo... É simplesmente o dragão falando assim, eu vou deixar ficar em mim, foda-se. Não é nem questão de domar o dragão, é só, tipo, sei lá, o dragão ficar mais manso perto da pessoa.
Aham. Porque até o fato da pessoa montar no dragão, vamos supor, até a própria Rhaenyra, a Daenerys lá em Game of Thrones, tipo, eles montam no dragão, mas não necessariamente os dragões têm um laço, assim, com eles, né? Tanto que, tipo, a gente percebe até na primeira temporada, assim, de House of the Dragon, que o Aemond, ele não conseguia controlar completamente a Vhagar, assim. Não. Então, se o dragão, se chegar uma hora e o dragão, tipo, tacar o foda-se, mesmo que for o montador dele, tipo, ele tá com foda-se. Uhum. Não é uma parada assim que é 100% de certeza de que, sei lá, a pessoa vai viver ou vai ter um vínculo com um dragão, assim. Uhum. Sim. É que vai do estado do dragão na batalha, né? Eu imagino que, sei lá, chega num estado de fúria, ele meio que fica cego, sim, pra obedecer qualquer comando e faz só o que dá na telha dele. Sim. Isso daí foi bem legal também, porque daí a Rhaenyra, assim, logo que ela consegue os montadores, ela já meio que manda lá pra eles sobrevoarem lá perto de Porto Real, né? Pra daí já meio que intimidar, né? O lado da Alicent lá. Que daí é muito louco até, né? Porque o Daemon, ele começa meio que ficar desesperado, né? Porque eles veem que ele só tem só a Vhagar, né? Basicamente do lado deles. Ele tenta fazer a irmã dele montar em um outro lá, né? Ou ela já monta e ele quer usar... O Aemond, você fala, né? É, o Aemond. Você falou Daemon? Falei Daemon? Falei? É. Não, o Aemond. É, tipo, ele fica totalmente desesperado ali, né? Você percebe. Aham, sim. É porque a Vhagar é grande, mas não é 2, não. Queria muito ver ela lutando com 4. Eu até achei que já ia ter o combate no episódio 8, mas também acho que não faria muito sentido já ter, porque... Uma coisa é o dragão deixar você montar nele, outra coisa é você saber controlar o dragão, né? Porque tem toda, sei lá, uma... É, porque os caras, eles não estão preparados ainda, né? Eles são novatos ainda pra montar o dragão. Então, total. Eu acho que vai ter um tempinho pros caras manjar pra depois começar a luta mesmo. Aham. E daí nisso também a gente já tem a Alicent implorando por paz, né? Que é muito louco, né, essa inversão de papéis que tem lá, porque no episódio... Foi no episódio 4 ou no 3 que a Rhaenyra procura ela? Eu não lembro. Que vai lá e ela, com a arrogância dela, fala lá que vai continuar e porque era o filho dela que tinha sido escolhido mesmo e era isso mesmo, e pau no rabo da Rhaenyra. Depois ela que vai lá chorar agora. E a Rhaenyra se mostra bastante fria, né? Sim. Não dá pra tirar a razão dela também, né? Ela percebeu que ela era voto vencido ali, né? Aham, sim. Tanto que depois, quando o Aemond ficou lá fudidão... O Aemond não, o Aegon. Quando o Aegon ficou lá todo estrupiado lá por causa da batalha, o Aemond meio que assumiu, né? O trono. E assim, foi da hora essa cena, porque... Ela pensou que automaticamente já ia pra ela, né? Porque como ela já foi rainha uma vez, ela pensou assim, vai ser pra mim, tipo... Só que aí todo mundo, os caras tudo votou lá no Aemond, não? O Aemond é o próximo da linha de sucessão, não sei o quê. É. Aí ela achou que até o Larrys ia ajudar ela, não. O Larrys falou que era o Aemond, daí depois até o Criston Cole, em vez de apoiar ela, também apoiou o Aemond. Daí aí que ela viu que ela era voto vencido ali. Ela não tinha poder ali. Tanto que ela só foi ficando de lado, né? É, e poder nenhum, né, mesmo, porque, tipo, quando era o Aegon no poder, ela que controlava, né, porque o Aegon era... O Aegon, Agora ele era um cara assim, o Aegon, ele era uma pessoa, um babacão assim e se achava demais, só que ele ouvia ela, tanto que ela fala isso pra Rhaenyra, né? Uhum. Que o Aegon, ele podia ter todos os defeitos, mas pelo menos ele escutava ela, já o Aemond não. É. Tanto que o Aemond expulsa ela de lá, fala assim, você pode voltar pros seus serviços de mulher agora, não sei o que. Ele foi mó cuzão com ela. Foi mãe dele. Daí, mas o que eu acho da hora é que o Aemond, ele é aquele tipo de cara que, assim, ele quer pagar uma de durão, mas você percebe que ele tem rancor, assim. Nessa parte aí que ele meio que expulsa ela de lá, né? Ela põe a mão assim no rosto dele e fala assim, você não se vingou o suficiente pela sua infância? Não sei o quê. Daí ele fica puto, você percebe que ele fica amargurado ali. Ele faz uma carinha triste, assim. É uma coisa que ele não conseguiu superar todos os traumas que ele teve na infância, né? O ponto fraco dele é isso. Tanto que quando a pessoa mexe com ele, assim, nesse ponto fraco, é que ele fica mais puto ainda, né? Tanto que foi no caso lá, quando ele foi conversar lá com a irmã dele pela segunda vez lá, que aí ela fala lá que ela sabia que foi ele que queimou o Aegon. Daí ele fala assim, como que você tem certeza dela? Eu vi
eu vi, porque ela tem visão, né? Ela tem os poderes de visão lá e tal. Ela falou, eu vi, e você vai morrer, você... Ela começa a falar tudo o futuro dele lá, e ele fica mó assustadão, assim, ele fica puto, né? Aham, sim. E falando em futuro, tivemos também o Daemon tendo visões, né? Sim. Visões de Game of Thrones, inclusive. Foi muito louco. Bem da hora. Eu tô achando legal, basicamente ele teve a visão de... Basicamente ele teve a visão de toda a Dança dos Dragões, né? Sim. Até a morte dele e depois a Daenerys, né? Uhum. Sim. Bem interessante. E eu achei foda isso, porque ele tava meio que dividido, né? Ele ainda tava naquela obsessão dele de pegar a coroa, de ele ser o rei e meio que usar a Rhaenyra. Só que aí ele, conforme ele vai tendo os sonhos, ele vai começando a perceber que aquela guerra lá era só o começo, né? Tinha uma parada muito mais à frente, assim. Tanto que ele vê o Corvo de Três Olhos, né? Ele vê os Vagantes. Uhum, sim. Que daí é até da hora quando ele fala em valeriano pra ela, né? Quando ela vai lá, que quando os caras desconfiam que ele tá meio que tentando trair ela, daí ela vai lá pra Harrenhal, né? Uhum. Aí ela questiona ele, daí ele conversa em valeriano com ela, daí ele fala assim, eu vi, e essa guerra que a gente tá tendo é só o começo, o inverno está chegando. Ele fala desse jeito, né? É até engraçado, tipo, ver isso em House of the Dragon. Uhum. Aí ela fala assim, nossa, você tá começando a falar que nem meu pai, não sei o quê. É legal essa parte. Sim, E aí, meio que sacava dessas coisas, né? Eu achei foda porque é aí que meio que mudou a visão dele, porque ele sabe que ele vai morrer mesmo, foda-se, mas aquilo que ele tá fazendo faz parte do que vai acontecer no futuro, né? Que no caso é a Daenerys. Uhum. Ele sabe que vai ter um Targaryen que vai triunfar lá pra frente. Então, mesmo que eles vão morrer, vai acontecer um monte de coisa ruim com eles, ele vai lutar ao lado da Rhaenyra, porque ele sabe que é isso que ele tem que fazer. Esse que é o destino dele. Eu achei da hora isso daí. É uma parada legal também, porque o Daemon, ele era um cara, assim, que ele mudou bastante, né? Ele teve uma crescente. Por mais que os episódios dele fossem uma parada, assim, meio... Sei lá, porque ficava a mesma coisa, né? Ele sempre dormindo, aí ele sonhando, aí depois ele acordando assustado. Era sempre essa parada. Meio que a enrolação começou mais nessa parte dele, né? Nesse arco dele. Uhum. E aí o que eu achei interessante é que no começo ele tirava sarro, né? Ele não acreditava muito nessas paradas sobrenaturais. E agora ele acredita, tipo, você percebe que ele mudou bastante a cabeça dele. Sim. Na estadia dele em Harrenhal. Eu achei muito foda isso daí. Uhum. Eu acho até engraçado naquela cena lá que ele tá conversando com a bruxa lá, eu acho que é Alice o nome dela, alguma coisa assim. Ele pede pra ela um conselho e tal, daí ela fala assim, nossa, você está pedindo a minha ajuda, não sei o quê. Dele, não, eu estou pedindo um conselho. Não é ajuda. É da hora que, tipo, ele começa a ficar menos petulante, né? Porque na primeira temporada ele era completamente babaca, até no começo dessa, né? Tanto que ele que mandou matar lá o filho do Aegon. Uma maneira bem burra ainda, né? Sim. Só fez cagada lá. Tivemos também, né, o Lord Tully lá, o molequinho lá. Ah, sim. Foi bem legal. Eu curti o personagem. Achei que ele falou bem e eu acho interessante como a gente vê, o pensamento mesmo da casa Tully nas palavras dele. Sim, isso eu acho bem legal, assim, no Game of Thrones, assim, pelos personagens, assim, aqueles que são bem fiéis mesmo, assim, aos ensinamentos da própria casa, assim, eles expressam isso de uma maneira bem interessante no discurso deles, e acontece isso daí com o Tully. Sim. Acho muito maneiro. Naquela cena lá que o Daemon basicamente tá conseguindo, né, o apoio lá deles, que é uma casa forte, né, de Westeros, então vai ser crucial lá pra batalha. Com certeza. Essa parte eu acho interessante mesmo. Por isso que essa é uma temporada de preparação, né? Porque daí na terceira a gente vai ver mesmo o conflito, assim. Porque a Alicent também lá mandou o Lannister pra conseguir apoio do pessoalzinho lá de Essos, né? Sim. É bem interessante, até. Parece aquela personagem lá, aquela mulher lá, fodona, bem legal. Tem nem como engraçada ela, né? É muito engraçadona ela, o estilo. Mas achei legal a hora que ela fala lá que queria um filho lá do Lannister lá, daí pensou, oxe, ela já tá interessada nele, não, é pra ele. É pra ele transar com as esposas dela, muito louco. Aí ele pergunta, quantas esposas você tem?
Não, realmente. Eu achei legal porque foi um alívio cômico no final, né? Porque cômico. Foi uma temporada tensa, de certa forma, assim. Foi. Eu achei da hora aquele alívio cômico no final, assim. Eu achei legal esse personagem. Na lama, foi bem louco. Sim. Ela fazendo a piada lá com ele com cara de sério. O que eu achei legal porque, tipo, os Lannister tem toda aquela vibe, assim, de serem todos engomadinhos, né? Daí ele teve que ir lá lutar na lama com ela, assim, coisa mó suja, assim. Pode crer. Mas foi muito bom. Sim, foi da hora mesmo. Já o Sir Criston Cole, ele também ficou bem apagadão, né? Nesse final de temporada. Ele se traumatizou um pouco? Ele ficou meio traumatizado, né? Com a luta dos dragões lá. Uhum. Porque até então ele era um cara assim que ele pensava que qualquer batalha... Não que ele pensava, ele meio que acreditava, né? Que qualquer batalha que ele fosse, ele ia conseguir lutar. Porque as batalhas que ele presenciou foram batalhas assim, de corpo a corpo mesmo. Uhum. O que pra ele era normal, mas aí quando ele presenciou uma batalha com dragões, ele viu que, tipo, o buraco era bem mais embaixo, né? Basicamente, você só tenta correr e salvar sua própria vida. É como eu falei no primeiro vídeo, não adianta nada você ser um super de um guerreiro foda, com um puta de uma experiência, se tiver um dragãozão lá em cima, fio, você tem que se defender, porque se jogar fogo em você já era. E isso... pesou mesmo na mente dele, né? Porque tem uma parte lá que ele tá dialogando lá com a Alicent, que ele fala pra ela, né? Ele viu... Ele foi pegar na armadura do cara e a armadura tava derretida, não sei o quê. Aquilo lá, tipo, pesou bastante na consciência dele, porque ele jamais esperava que fosse acontecer uma parada daquela, assim, né? Uhum. Assim, eu acho que ele até esperava, mas, assim, foi chocante, assim. Uma coisa é a tipo... forma que aconteceu. Você ouvir histórias assim, né? Uma outra é você ver um negócio acontecendo na sua frente lá, você não... E ele perdeu mais de não sei quantos homens, né? Ele fala lá que ele perdeu mais de não sei quantos mil homens lá na batalha. 900, ele acabou se sentindo impotente, né? Sim. Porque, de certo modo, assim, ele sendo um comandante lá do pessoal, uma responsabilidade que ele teria de garantir também que os homens dele tivessem vitória, né? Conseguissem voltar salvos pra casa, toda essa questão. Mas a gente vê também que... Por isso que, não sei, eu tive essa impressão, pelo menos, que a Rhaenyra, ela meio que... tá cagando, sim, pra... Não totalmente cagando, né? Mas, tipo, o foco dela é conseguir mais dragões, realmente, porque é isso daí que vai ser o fator que vai definir quem vai vencer e quem vai perder a guerra. Sim. Então, tipo, apoio de casa é interessante pra você ter uma estabilidade, sim, no seu governo, mas, tipo, o que vai garantir vitória mesmo é os dragões, né? Dragões. Pode crer. Lindos. E teve também... aquele momento lá de beijo lésbico, né? Da Rhaenyra com a Verme Cinza. É Verme Cinza o nome dela mesmo? Eu não lembro se é Verme Cinza, né? Verme Cinza não é o carinha lá de Game of Thrones? Tem o Verme Cinzento. Então, tem o beijo dela com a Misária, né? Que é muito... que faz total sentido também de ter acontecido, né? Eu acho, assim. Porque basicamente tanto ela quanto a Rhaenyra meio que estão... desiludida, assim, em ter um parceiro, assim, do sexo masculino, né? Porque meio que todos desapontaram elas e tal. E as duas com o Daemon também, né? Um pouco de certo modo. De certa forma, sim. Que é bem louco. Eu achei que ia rolar mais cena picante ali, né? Ah, não, mas os caras entram no quarto dela... o carinha entrou lá no quarto dela. Nem bate. Mas assim, se o carinha não entrasse, eu acho que ia rolar alguma coisa lá. Tava muito na cara que ia rolar alguma coisa. Sim. O carinha não deixou. E a subtrama lá do Larrys querendo tirar o Aegon lá do alcance do Daemon porque acha que ele pode correr perigo, sei lá. Sim. Eu achei da hora esse... segundas intenções daquilo, né? Essa meio que conexão do Larrys com o Aegon agora, né? Porque, de uma certa forma, os dois, eles são agora, tipo... Assim, lógico que o Aegon bem mais que ele agora, né? Só que o Aegon meio que ele tá percebendo agora como é ser mal visto, assim, né? Porque o Larrys, ele sempre foi mal visto pelo fato dele ter nascido com o pé torto, assim. Tipo, ele se encaixava naquela minoria, assim, né? E agora o Aegon, com o problema que ele tem agora, tipo, ele tá basicamente no mesmo barco ali, né? Então é interessante, foi até da hora aquele diálogo lá que o Larrys teve com ele lá, que ele até fala assim, eles vão rir da sua cara, eles vão falar mal,
Eles vão falar tanto pelas suas costas quanto na sua frente. Eles vão te subestimar, mas você não pode fraquejar, não sei o quê. Eu achei da hora aquilo. Uhum. Mas não sei qual que é o plano dele ainda, né? Pelo que deu pra entender, o Aegon parece que ele vai voltar, né? Na briga de novo. Eu não sei como, estrupiado daquele jeito, mas parece que ele vai voltar na briga, porque a Relina lá, ela fala pro Aemond, né? Que o Aegon ainda vai voltar, ainda vai sentar no trono e o Aemond vai morrer, não sei o quê. E a gente sabe que o que ela fala faz sentido, né? Porque ela é evidente, ela tem evidência. Uhum. Então, o que aquela menina falou, tá falando. Também, tipo, vai que acontece uma treta violenta lá e todos os dragões morrem, né? Aí já não fica mais dragão como sendo definitor da guerra. Mas difícil. Mas eu tô curioso pra ver o combate lá da Vhagar sendo emboscada lá pelos 4 dragões. 5, né, na verdade, se juntar com o do Daemon, né? E tem aquele outro também, né, que tá meio que perdidão lá. Outro que a filha do Daemon acha lá no final. Ah, verdade. Que pelo que deu pra entender é ela que vai dominar ele, né? Uhum, sim. Que aquele lá, eu acho que nem foi revelado o nome dele, né? Acho que eles nem sabiam que tinha aquele lá. Tem uma porrada de dragões. O que eu acho que vai acontecer a partir de agora é aparecer um monte de dragão. Uhum. Porque o ápice dessa série mesmo, no final, eu imagino que é tipo a dança dos dragões, né? Como é sempre falado nos livros. É luta de um monte de dragão. Sim. É dragão que não acaba mais. Mas eu acho que na terceira temporada já vai se resolver, né? Nessa questão, pelo menos. Não sei se vai se estender muito essa série. Eu também não faço ideia. Eu não sei se o livro é só um ou tem mais também. Eu não faço ideia também. Uhum. Porque eu penso assim também, se for, tipo, ter 5, 6 temporadas, eu acho que já é demais também, né? Sim. Acho que vai estender de muito. Até porque essa temporada já deu um pouco a impressão de que, tipo, eles tentaram esticar pra render um pouquinho mais. Sim. Porque, tipo, dá pra ter acontecido bem mais coisa. Daria. Até a quantidade de episódios me surpreendeu, porque eu achei que fosse 10. Porque Game of Thrones geralmente é sempre 10, né? E a primeira temporada foi 10, eu pensei assim, nossa, vai ter só 8 nesse? Sim. Eu fiquei meio assim, né? Foi bem Mas pouco, assim, né? foi legal, eu gostei da temporada como um todo, assim, só não foi tão épico quanto a gente imagina que é, né? Porque geralmente Game of Thrones é como eu falei antes, a gente sempre espera episódios épicos, lutas fodas. E de uma certa forma, nessa temporada só teve o episódio 4 mesmo. Sim, Mas é como você falou, eles estão preparando o terreno, né? Pra eles realmente lutarem pra valer na terceira temporada. O CGI dos dragões, você curtiu? Curti o CGI, eu tô achando legais. Tá bem bom mesmo, né? O design tá aparecendo de cada mais os dragão. dragões. Na primeira temporada não focava muito nos dragões, eu tinha essa impressão. Focava mais sei lá, eu acho que a primeira temporada o foco era mais construir o clima, né? Sim. O clima de tensão entre a família. Sim. Mas nessa temporada eu acho que focou bem mais nos dragões, assim, eu achei bem legal. Principalmente na parte lá que os bastardos vão domar lá, vão tentar domar os dragões, que daí, tipo, mostra os dragões metendo fogo num monte de gente comendo. Pra eles aquilo lá, tipo, só brincadeira, né? Mas é mó E tipo, piscina da porra. não sei, no começo, tipo, achei que seria assim, tipo, uma coisa, um por vez, lá tentando dominar o dragão. O dragão não, ele sai queimando todo mundo que tá lá pra trás. Tipo, não tem como ser o por vez, né? O bicho dá uma baforada, pronto, já era. Matou geral. O puta bichão daquele. Mas é muito louco. E até o pessoalzinho lá que cuida dos dragões, eles meio que se recusam a fazer o trabalho deles por causa do que a Rhaenyra tá fazendo, né? De mandar por os causa deles bastardos, serem né? bastardos, é. É muito louco isso daí. O que é uma putaria também, né? É uma putaria. Mano, no Game of Thrones, depois lá, o Jon Snow sobe no dragão da Daenerys. Meu Jon Snow é Targaryen também. Mas é bastardo. É bastardo. Não é full Targaryen. Ele é Stark também. Mas Stark é lobo, não é dragão. Stark é lobo. Ele O dragão é lobo com asa. O Jon Snow nunca montou no lobo, né? Não. Queria ver ele montando no lobo, seria legal. Coitado do lobo.
É cavalo, cara. Mas é isso então, né? É Eu acho isso. que nessa temporada... Se você não assistiu o primeiro vídeo que a gente fez, falando sobre os primeiros 4 episódios, tá aí na tela, nos cards aí. E comenta aí o que você achou dessa temporada. Se você tá ansioso pra próxima, curte Faz um o top vídeo, aí dos melhores compartilha. dragões apresentados nessa série. Sim, teve bastante dragão foda. Sim, teve muito. Até fazer um card game de dragões, de tanto dragão que teve. Sim, pode crer. Mas é isso. Falou, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.